Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando. Tô aqui para mais uma videoaula, né? Um assunto novo. Até a última aula a gente estava trabalhando com progressão aritmética, agora a gente entra em progressão geométrica. Vocês vão analisar que, elas são parecidas, tá? O pensamento lógico, o raciocínio lógico das duas são parecidas. A diferença é que na progressão aritmética, que é a que a gente viu anterior, a gente tinha, por exemplo, o primeiro termo e a razão, né? A gente pegava o primeiro termo mais a razão, dá o segundo, mais a razão tem o terceiro, mais a razão tem o quarto. Se a razão fosse negativa, era menos a razão, mas é do mesmo jeito, né? Pega o termo, menos a razão, dá o segundo, menos a razão, dá o terceiro, e assim por diante, né? Isso quando a razão era negativa. Na progressão geométrica, é parecida, só que em vez de somar e subtrair com a razão para descobrir o próximo termo, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar ou dividir para descobrir o próximo termo, tá? Normalmente multiplicar, aí quando ela for decrescente eu vou dividir, desculpa, certo? A fórmula que vocês vão utilizar é essa aqui, ó. Eu vou dar um exemplo primeiro, né, pra gente trabalhar, ó. Estão vendo esse exemplo aqui? Deixa eu focar. Aí. 1, 3, 9, 27. 3 pontinhos. É uma progressão geométrica. Por quê? O primeiro termo é 1, o segundo é 3, o terceiro é 9, o próximo é 27 e assim por diante. Ela é uma progressão. Se eu perguntar para vocês qual é a razão dessa progressão, bom, a razão vai ser 3. Tá? Razão é igual a 3. Por quê? Se eu pegar o primeiro termo, multiplicar por 3, eu tenho o segundo. Se eu pegar esse segundo, multiplicar por 3, eu tenho o terceiro. Se eu pegar esse terceiro, multiplicar por 3, eu tenho o quarto e assim por diante. Então, o próximo termo eu pegaria o 27 vezes 3. Tá? E daí assim vai, né? Multiplicando. Certo? Vamos botar só mais um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Esse próximo vai ser esse aqui, ó. Ó. Qual é a diferença do primeiro exemplo e do segundo? Bom, no primeiro exemplo, presta atenção. Ela está aumentando, o segundo está diminuindo. Né? Decrescente, digamos assim. Detalhe, quando ela for decrescente, que é igual ao segundo caso aqui de baixo, vocês também vão multiplicar pela razão, mas essa razão sempre vai ser uma fração, tá? Entre 0 e 1. Nesse caso, a razão, já vou mostrar para vocês, é 1 sobre 2. Ah, mas espera aí, não estamos dividindo por 2? Sim, como está dividindo por 2 sempre, a razão vai ser 1 sobre 2. Se fosse dividindo por 3, seria 1 sobre 3, assim por diante. Como que eu sei que a razão é 1 sobre 2? Se eu pegar esse cara aqui, 256, multiplicar por 1 sobre 2, ou dividir somente pelo 2, mesma coisa, tá? Eu vou ter 128. 128 multiplicado por 1 sobre 2, ou dividido somente pelo 2, 64, e assim por diante. Mas como é que a gente faz para descobrir a razão efetivamente? Então assim, ó, para saber a razão, eu pego um termo qualquer a partir do segundo e divido pelo anterior. Ó, 3 dividido por 1 é igual a 3. Ou 9 dividido por 3 é igual a 3. Ou 27 dividido por 9 é igual a 3. Estão vendo aqui? Em todos os casos, ó, segundo pelo primeiro, terceiro pelo segundo, quarto pelo terceiro, todos vai dar 3. Por isso que a razão é 3. E aqui, 128 dividido por 256, não dá para dividir, mas eu consigo simplificar. Quando eu simplifico, dá 1 sobre 2. Ou 64 dividido por 128, não dá para dividir também, mas se eu simplificar, dá 1 sobre 2. Por isso que a razão é 1 sobre 2. Compreenderam? Show de bola? Tranquilo por enquanto? Vamos seguir adiante então. Bom, mas eu tenho que sempre fazer isso? Não. Da mesma maneira que lá na PA vocês tinham uma fórmula, aqui também vocês vão ter uma fórmula. Tá? E como que é a fórmula? A fórmula é essa aqui, ó. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O que vocês conseguem ver diferente, sim, bem claro, entre a PA? Bom, ó, tem uma letrinha diferente aqui, né? Tá vendo esse Q? Ó, o AN é o último termo, a gente já sabe, vou colocar aqui do lado, tá? AN é o último termo, lá na PA também era. O A1 é o primeiro termo, lá na PA também era. Certo? E o N é o número de termos, lá na PA também era.
que apareceu diferente? O Q. Lá na PA, a gente tinha o R, que era a razão. Aqui a gente vai ter o Q, que também é a razão. Por qual motivo que aqui é Q e não é R de razão, né? Porque lá era R de razão e tal. Por dois motivos. Primeiro, porque se vocês tiverem a fórmula e não tiver especificado que ela é da progressão geométrica, só pela fórmula, onde aparece um Q e não um R, vocês sabem que é uma progressão geométrica, certo? E o outro motivo, de onde é que sai esse Q? A razão, vocês não fazem uma conta de divisão aqui, ó. Todas elas, uma conta de divisão para descobrir qual é a razão. Q é o nome, é a letra que inicia a palavra quociente, né? Quociente, Q-U-O-ciente. E quociente nada mais é que a resposta de uma divisão. Então, quando vocês fazem divisão, vocês têm o quociente. Quando vocês fazem divisão, vocês têm a razão. Por isso que é Q. Tranquilo? Fechou? Vou fazer alguns exemplos com vocês. Primeiro exemplo. Eu tenho uma progressão aqui, ó. 3, 6, 12 e vai. Aí a pergunta é, calcule o sexto termo. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Tirar os dados. A1, AN, N, Q de razão, né? Primeiro termo, quem é o primeiro termo? Nesse caso é 3, né? Porque começou com 3, beleza? O último termo a gente tem? Não, o último termo a gente não tem. Porque, ó, primeiro, segundo, terceiro. O último seria o sexto, ele estaria mais ou menos aqui. Então eu vou descobrir ele. Qual é o N? O número de termos? Bom, se eu perguntei qual é o sexto termo, a partir do momento que eu pergunto qual é tal termo, ele vai ser o último termo. Então tem 6 termos. E a razão? Qual é a razão? De um termo para o outro, o que está acontecendo? Vamos só pegar o segundo e dividir pelo primeiro. Ou o terceiro pelo segundo. Ó, 6 dividido por 3, 2. 12 por 2, 2. Então a razão é 2. Agora que eu sei qual é a razão, eu vou, né, sei os 3 valores, vou descobrir o último termo e jogar na fórmula. AN igual a 1, que é 3, vezes a minha razão, que é 2, elevado na N, que é 6, menos 1. Esse menos 1 sempre vai estar ali, tá? Sempre vai ser N menos 1, beleza? Então, AN é igual... Aqui eu tenho multiplicação, uma potência e uma subtração lá no expoente. Primeiro eu vou resolver essa subtração aqui, tá, gente? Sempre, sempre, sempre. Então vai ficar 3 vezes 2 dá 5. Porque 6 menos 1 dá 5, beleza? Multiplicação e potência, qual resolve antes? É óbvio que é a potência. Então vai ficar AN igual a 3 vezes 2 elevado à quinta potência, a gente sabe que vai dar 32. Por que é 32, professor? Não é 10? Não é 2 vezes 5? Não. É 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Agora é só multiplicar. Então vai ficar 3 vezes 32, eu tenho 96. Pronto. Esse é o sexto termo da minha progressão. Tranquilo? Fechou? Vamos para o segundo exemplo agora então. Vou passar 3 exemplos para vocês conseguirem compreender. Certo? Na próxima exemplo é o seguinte, ó. Determine o primeiro termo. Opa, eu não sei quem é o A1. Então, automaticamente eu conheço o meu AN, eu conheço o meu N, eu conheço a minha razão. Ó, determine o primeiro termo numa progressão que o A6 é 160 e o Q é 2. Tá, Q é 2, beleza, a razão é 2. Aqui a gente está dizendo que o A6 é 160. Esse A6, na realidade, para mim, ele é o sexto termo. Vocês conseguem compreender isso? Porque A1 é o primeiro, A2 é o segundo, A3 é o terceiro, A4 é o quarto, A5 é o quinto. E o A6 é o sexto termo. Até aí tudo bem. Tranquilo, né? Bom, se eu estou perguntando qual é o A6, eu posso afirmar que ele tem 6 termos. Legal. Bom, e eu disse que o meu A6, que é o meu sexto termo, no caso seria o último, porque eu estou falando que são 6 termos, ele vale 160. Então, no lugar do AN, que é o último termo, eu coloco 160. Mesma regrinha lá da progressão aritmética. Se você tiver um A acompanhado de algum número, provavelmente esse número vai ser o teu N. E a resposta do A a alguma coisa vai ser o último termo, tá? Provavelmente, não é lei, não é certeza isso, tá, galera? Beleza? Bom, então eu quero saber o quê? Essa aqui tá pronta, né? Ela não tem um esqueminha ali, é só vocês, já tá tirado os dados aqui, só resolver. Então, AN é 160 igual a 1, que é o A1, não sei quem é, vezes a razão, que é 2, elevado a N menos 1, 6 menos 1. Gente, foi coincidência que aqui era 6, aqui também, tá? Pode ser qualquer valor. Então, 160 igual... Primeiro ali em cima, lembra que eu falei, né? A1 vezes 2 na 5. Agora,
eu tenho que descobrir quem é o A1. Eu vou primeiro resolver essa potência aqui, que é a primeira coisa que eu resolvo, tá? Potência. Então, 160 é igual a A1 vezes 2 na quinta. A gente já viu aqui que 2 na quinta era 32. Bom, esse 32 está multiplicando o meu A1. Para descobrir quem ele é, eu jogo o 32 lá para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele basta com a operação inversa, que é a divisão. Então, agora eu sei exatamente que o meu A1 ele vale 160 dividido por 32 e o meu A1 vale 5, tá? O que que significa isso? O A1 sendo 5. Significa que se eu pegar o começando pelo A1 e a razão sendo 2, tá? O sexto termo vai ser 160. Tem como tirar a prova real? Tem. O primeiro termo é 5. Legal. Segundo termo, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 160. Realmente o sexto termo é 160. E o último exemplo que eu vou passar para vocês, que basta para essa aula já tá suficiente, né? Depois, na próxima aula a gente passa mais alguns exemplos e tudo mais, né? A pergunta é a seguinte, ó. Numa PG, tá? Progressão geométrica a gente pode chamar de PG também, mesma coisa, tá, galera? A gente tem que o A5 é 64 e o A1 é 4. Certo? Beleza? Eu quero que vocês determinem qual é a razão. Opa, é um que, né? Qual é a razão? E detalhe, eu quero que vocês escrevam a progressão também, tá? Além de saber quem é a razão, eu quero que vocês escrevam a progressão. Então, vou botar aqui, progressão. Beleza? Eu quero que escreva a progressão. Bom, vamos pensar o seguinte. A gente sabe, lembra que eu falei, ó, o A1 a gente tem ali que é 4, o meu AN, que é o último termo, ele vai ser 64, porque A5 é o quinto termo, certo? E ele é 64, então o meu último termo, que nesse caso é o quinto, é 64. E a razão eu vou descobrir, beleza? Então bora lá. Vamos pegar aqui AN, que é 64, igual a 1, que é 4, vezes a razão que eu não sei, elevado na N menos 1, que agora é 5, né? Então, 64 é igual a 4 vezes Q na 4. Bom, fechou. E agora eu faço o quê? Bom, nesse caso, eu tenho que deixar o Q isolado. Primeiro eu vou passar esse 4 que está multiplicando o meu Q lá para o outro lado. Então, fica 64 dividido por 4, igual a Q elevado na 4. Certo? 64 dividido por 4 dá 16, que é igual a Q elevado na 4. Aqui eu tenho que descobrir que número que eu vou elevar na quarta potência, que é a resposta é 16. Basicamente isso. É só analisar. Esse 4 não está elevado no expoente? Não é uma potência? Eu jogo esse 4 lá para o outro lado fazendo o quê? Dividindo? Não, não é dividindo. Tem que lembrar isso. Se ele é uma potência, eu jogo para o outro lado como uma raiz. Então vai ficar raiz quarta de 16. Esse vale meu quê? Quanto vai valer meu quê? Bom, aí aqui vocês têm duas opções para resolver. Ou vocês utilizam a calculadora científica, a de padoca não resolve, tá? Tem que ser a científica. Ou utiliza a calculadora científica, ou tenta, vai por tentativa e erro. Se utilizar a calculadora científica, ó, eu vou usar esse modelinho que eu tenho na minha, tá? Tô vendo aqui, ó. Beleza? Como é que eu faço para resolver na calculadora científica? Eu quero a raiz quarta. Primeiro eu coloco o índice, que é aquele númerozinho pequeno, 4. Aí eu faço o que agora? Eu vou ligar a segunda função aqui no shift, certo? Liguei a segunda função, eu vou procurar onde é que está o botãozinho do chapeuzinho. Tá vendo aqui, ó? Ó, em cima dele está escrito ali, raiz de x. Eu aperto nele. Se eu não ligar a segunda função, o chapeuzinho significa para elevar. Quando eu ligo a segunda função, eu estou dizendo que é a raiz daquele número que eu coloquei antes. Agora é só botar o número de dentro. 16. Igual. Deu quanto? 2. Certo? Beleza? Ah, professor, mas eu não vou usar a calculadora científica porque eu não tenho. Como é que eu faço? Tenta. O que é uma raiz quarta? Ó, é um número vezes outro, ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, que vai dar o que está ali dentro. Ó, então seria assim, ó. Que número que eu multiplico? Ele vezes ele vezes ele vezes ele, que dá o 16. Se fosse uma raiz cúbica, era só 3. Raiz quadrada, só 2. Raiz décima, 10 números repetidos. Então, como é que seria a tentativa e erro? Eu tento.
Coloca 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Gente, 1 nem precisa nem tentar, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não importa quantas vezes tem 1, né? Mas se é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, a resposta sempre vai ser 1. Tento 2, então. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Opa, matei. É 2, realmente. Legal. Se não desse, tentaria o 3, depois o 4, depois o 5 e assim por diante. Só tem um único detalhe. Não é só 2 aqui. Ele pode ser menos 2 também. Por quê? Ó. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Ou seja, uma dica, tá? Sempre quando vocês tiverem aqui, ó, nesse caso, uma raiz par, tá vendo aqui, ó? Pode ser quadrada, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, 10, qualquer número par aqui, dê um número aqui que seja positivo, tá? A resposta sempre vai ser mais e menos. Sempre, a regra é isso, tá? Ah, uma raiz sexta de tanto é mais e menos tal. Uma raiz oitava de tanto é mais e menos tal. Beleza? Tranquilo? Bom, então a gente tem duas respostas, não tem? Mais e menos 2. Como é que eu vou escrever a progressão? Qual que eu vou utilizar? Os dois. Ó, aqui nessa de cima eu vou utilizar Q igual a 2 e aqui embaixo eu vou fazer outra, Q igual a menos 2. Quando o meu Q for 2, ó, o primeiro termo é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Opa, fiz até um pouquinho maior aqui. Certo? E quando for menos 2, o que muda? É quase igual. 4 é o primeiro termo. 4 vezes menos 2, mais com menos dá menos. Então, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Dá 16. 16 vezes menos 2, mais com menos dá menos 32. Menos com menos de novo, mais 64. Vocês viram que é a mesma coisa. A diferença é que quando você tem duas respostas, mais e menos, uma delas, quando você utiliza o mais, todos serão positivos, e quando você utiliza o menos, sempre intercala. Né? Se começa com positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e assim vai. Se começa com negativo, negativo, positivo, e assim vai. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente, a primeira parte da aula sobre progressão geométrica é isso, tá, galera? Semana que vem, na próxima aula, eu vou dar continuidade, né? Se vocês prestarem atenção, eu ensinei a descobrir o A1, ou melhor, o AN, o A1 e a razão. Faltou aprender a descobrir o N, certo? Fica para a próxima aula. Fechou, então? Tchau para vocês e até a próxima.